Estamos aqui. A ação renovatória é uma ação maravilhosa para renovar contratos de locação, compulsoriamente, comercial, igual esse caso, né? Comercial, não residencial, empresarial. Só que a ação renovatória ela é taxativa. A ação renovatória é igual a ação rescisória. Ou a gente tem um dos incisos do 966, ou a gente não tem, né? Nesse caso, o que vai ficar faltando? Na ação renovatória, a gente precisa ter pelo menos 5 anos no imóvel, 3 anos na mesma atividade e precisa ter o contrato escrito por prazo determinado. O problema está sendo o contrato escrito, que a gente não tem, porque ele já entrou no imóvel com o contrato verbal. Então, o fato da gente não ter esse pressuposto, que seria o contrato escrito, já acaba com as nossas chances de ação renovatória. Esse que é o problema. Então, deixamos de lado a ação renovatória, agora vamos pensar em outras coisas que a gente pode ajudá-lo. Nós temos um problema sério aí. Se o contrato é verbal, o locador ele pode fazer uma ação de despejo por denúncia vazia. E o locador vai ter facilidade de conseguir cumprir requisitos para pedir a liminar. Então a chance do juiz dar uma liminar aí é muito grande. Dar uma liminar de desocupação. Então olha que situação chatinha, hein? Chatinha, né? Mas agora vamos pensar no outro lado. Agora nós advogamos, né, para eles. Agora vamos jogar para o nosso cliente aqui. Vamos pensar agora a saída dos nossos clientes. A primeira seria uma ação de indenização de benfeitorias. Pode anotar aí. Ação de indenização de benfeitorias. Não tá me vendo? Deixa eu ver. Vê se voltou. Voltou? Voltou? Voltou. Tá bom. Gente, olha só. Nós temos que pensar agora numa ação para tentar blindar ele. Para blindar esse cliente para que ele ganhe tempo, consiga fazer um acordo. Porque é isso que ele quer, ele não quer perder o ponto comercial. A primeira opção que nós temos é a indenização por benfeitorias. Ação de indenização por benfeitorias. Qual que é a tese de defesa do outro lado? As benfeitorias, para que sejam ressarcidas, elas devem ser o quê? Benfeitorias de urgência. Ou seja, algo que pode gerar risco de vida. Essas benfeitorias voluptuárias, né, que não sejam necessárias, nós temos uma divisão em relação à jurisprudência. O código já é pacífico nesse sentido, mas a jurisprudência em si, na locação, nós temos uma divisão aí de jurisprudências diferentes. Muitas delas... muitos juízes entendem o quê? Entendem que o que foi feito no imóvel, sem autorização do locador, que não seja urgente, é uma situação que vai unificar o imóvel. Olha o problema que nós temos aí. Tudo bem, isso é matéria de defesa, eles que vão alegar. O advogado do locador que vai alegar isso. Nós só estamos discutindo aqui só para a gente saber qual que é a linha de defesa que ele poderia usar do outro lado. Só para a gente saber e já planejar um contra-ataque. Outra ação que seria interessante aqui também, gente, a gente pode acumular as duas também. É uma ação que vem do direito espanhol. No Brasil, essa ação ela vem sendo utilizada faz uns 10 anos já. Ganhou muita força e hoje ela é uma ação notória. Ela existe e tem várias sentenças procedentes e inclusive recursos, acordos, mantendo a decisão em primeiro grau. Que é a ação de indenização de fundo de comércio. Vocês já ouviram falar? Entendi. Ela pode ser autônoma, viu? Ela pode ser autônoma e pode ser cumulada com a benfeitoria. Então essa ação de indenização de fundo de comércio, segundo a jurisprudência no Brasil e o Superior Tribunal de Justiça, quando o inquilino comercial, empresarial, não residencial tem direito ao fundo de comércio. Quando ele fica no imóvel durante 5 anos e 3 anos na mesma atividade. É engraçado que a jurisprudência copiou os requisitos da ação renovatória, né? Porque os requisitos são parecidos. Na ação de indenização de fundo de comércio, então eu vou provar que o meu cliente, inquilino, tem 5 anos no imóvel e 3 anos na atividade, no mínimo. Ele tem até mais aí, tem mais de 10. E aí o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer então uma ação de indenização de benfeitorias
mais indenização de fundo de comércio. Essa seria a ação adequada numa situação dessa para forçar um acordo. Mas, gente, eu quero o bem de vocês e com muito carinho eu faria essa ação só após a certeza que a ação de despejo foi distribuída, entendeu? Não, na verdade vocês podem se antecipar fazendo essa ação. O portal que dá legitimidade para usufruir dessa ação é a notificação. A notificação que o cliente de vocês receberam para a desocupação do imóvel já é a iminência de perder o ponto comercial. E quando eu provo a iminência de perder o ponto comercial, eu já tenho o direito de reclamar essa indenização. Se não responder, já existe a prova da iminência de desocupação. Mas eu orientaria a responder sim. Eu orientaria a fazer o quê? Uma contranotificação, mandar por correio, via R, né, aviso de recebimento ou via cartório, informando que recebeu uma notificação para a desocupação do imóvel, o que causa estranheza, pois já está no imóvel há 13 anos, onde já existe um fundo de comércio constituído e diversas benfeitorias realizadas no imóvel, que a desocupação causaria, assim, o direito de pleitear no Poder Judiciário, caso não ocorra um acordo, uma indenização pelo fundo de comércio e as benfeitorias efetuadas no imóvel. Essa contranotificação, doutor, ela não é obrigatória você fazer para poder fazer a ação de indenização de fundo de comércio. Mas seria interessante para a outra parte perceber que o inquilino não está com medo, não está receoso. E isso pode ajudar a forçar um acordo, né? Um acordo para que ele fique mais um tempo lá, sem aluguel, um acordo para que ele tenha uma vantagem em dinheiro para pagar as benfeitorias realizadas. É um jogo de xadrez, né? Essa contranotificação não é uma instrução probatória, mas ela seria uma contranotificação para gerar uma situação psicológica, né? E talvez ajudar vocês num acordo, num eventual acordo. Agora eu queria falar para vocês aqui o fundo de comércio, como que é feito esse cálculo, tá? Porque nessa situação, gente, é importante até explicar para o cliente, viu? É um caso complexo, é um caso que vocês não têm culpa, porque a sociedade brasileira, quando contrata um advogado ou advogada, muitos acham que contratou para resolver o problema. E nessa situação que vocês estão, gente, claro que vocês podem fazer muita coisa, ajudar muito, contribuir muito. É ruim sem advogado, né? Ou melhor, pior sem advogado, né? Com vocês estudiosos, bons profissionais que vocês são, mas é um caso complexo, porque renovatória não dá para fazer. Ou seja, teria que ser uma ação indenizatória de fundo de comércio em benfeitorias para tentar forçar um acordo. Qual que era o mundo ideal aí? O mundo ideal é descobrir que existe essa ação de despejo em andamento, de forma simultânea ou muito próxima, distribui a ação de indenização de fundo de comércio com benfeitorias. É uma ação autônoma, ela não vai correr por dependência, nada. O próprio juiz que recebeu a ação de despejo, ele vai ficar prevento, ele vai falar, opa, manda essa ação para cá, manda essa indenizatória para cá. E o juiz, normalmente, que vai julgar o despejo, também vai julgar a ação de indenização de fundo de comércio e indenização de benfeitorias. O processo civil defende isso. Alguns juízes ou juízas, a minoria, que tentam fingir demência em relação ao Código de Processo Civil e acabam ficando quietos. Apesar de não ser, tem que falar a verdade, não tem jeito, né, doutor? É o show de horrores, é tropa de elite, né? Pega o corpo aqui e joga lá. Aí pega o corpo aqui e joga no outro bairro, vão jogando. Aí vai diminuindo o índice de assassinato, né? E o judiciário também, dependendo como que tá o cartório lá, a vara, se precisa bater meta no CNJ e tá feia a coisa, ele, opa, né? Vai lá, preventa. Ou fica aqui, porque eu preciso provar que tem que ter mais ações. Mas, gente, olha só. Então, essa ação é a única ação que vocês possuem nas mãos para poder ajudar o inquilino. É uma ação que pode gerar efeitos, tem que falar para o cliente,
que é um caso complexo, um caso difícil, porque a verdade é uma só, o cliente acha que é causa-ganha, que é fácil de resolver, não tem nada de fácil, é um caso bem complicado, bem difícil, e aí ele vai falar, mas por que difícil? Porque você, meu cliente, você não tem um contrato, o contrato de locação escrito, é totalmente verbal. Por mais que você fez isso em virtude da amizade, do coleguismo, mas isso juridicamente te prejudicou muito. Deixar bem claro isso. Te prejudicou de tal forma que te arrancou o direito de fazer uma ação renovatória. Que a ação renovatória, se tivesse todos os requisitos, entre eles, né, o requisito do contrato escrito e por prazo determinado, seria uma ação que provavelmente ganharia com facilidade. Como a situação em si, ela cortou, tirou fora o direito da ação renovatória, o que nós temos na manga, nesse primeiro momento, é isso. Ação de indenização de fundo de comércio e benfeitorias. Essa ação ela tem um efeito indireto, talvez um acordo. O ano passado, antes da pandemia, nós fizemos, acho que 8 acordos aqui no escritório. Porque o locador ficou meio receoso se teria ou não que pagar a indenização, se seria condenado, e acabou fazendo acordo. Nós tivemos um acordo aqui de um posto de gasolina, em São Paulo, que o locador, ele deu 12 meses. Ele falou assim para o inquilino, eu não pago indenização nenhuma, mas eu te dou 12 meses sem aluguel. E ele aceitou. Então resolveu o processo ali. Nós tivemos um outro acordo de um galpão do Carrefour, que também é a mesma coisa. Foi feito um acordo de 9 meses sem pagar aluguel. O aluguel era 36 mil. Então, se a gente conseguir, nessa situação, atingir essa finalidade indireta, é um sucesso a demanda, né? É um sucesso, é um jogo de xadrez. Agora, se for para o julgamento, tudo pode acontecer. Nós temos muitos juízes que entendem que sim, é de direito à indenização de fundo de comércio e de direito à indenização de benfeitorias. Como que é feito esse cálculo, gente? Tem várias formas de fazer. Corretores podem fazer esse cálculo, economistas também, contadores também. Mas o que eu mais vejo na prática, aqui nas perícias que eu tive acesso, é um cálculo mais simples, eu gosto muito. Você pega aí o valor líquido, não bruto, hein? O valor líquido. Então, a empresa ele pagou 2 funcionários, 3 funcionários, aluguel, água, luz, IPTU, tributo. O que sobrou? Líquido, vezes 15, 12 ou 15. Por que 12 ou 15? 12 é um ano e 3 meses mais ou menos. Esse valor líquido vezes 15, vezes 12, seria o valor básico da indenização de fundo de comércio. E o judiciário tem gostado disso. Porque o judiciário tem entendido que é um valor mais próximo do justo. Porque você indenizar 3, 4, 5 anos é muita coisa. E indenizar o valor bruto... Né, na verdade, você vai pegar o lucro mensal. Pega o lucro mensal, isso, o valor líquido mensal, vezes 15. Isso, vezes 15. Aí, algumas pessoas falam assim, mas professor Júlio, um comércio, como qualquer comércio, um mês dá mais, outro dá menos. E a diferença é muito grande. Aí, então, você pega os 6 últimos meses e divide por 6. Pega os 6 últimos meses, soma tudo, o valor líquido. Então, vamos dizer que a empresa dá 10 mil reais por mês. Faz vezes 6, divide por 6. É porque um mês deu 11, outro mês deu 12, outro mês deu 13. Com esse cálculo, você consegue chegar a um valor médio, né? Médio do valor do fundo do comércio. Normalmente, no Brasil, é utilizado 12 meses. De 12 a 15 é o que é cobrado. Esse valor, gente, é chamado de valor base, hein? Valor base. Aí é calculado expectativa de crescimento. Eu te explico, eu ajudo você aqui. Esse valor, gente, é o valor básico, tá? É o valor básico. Se tem ferramentas, vamos dizer que é uma metalúrgica. Então tem ferramentas. Se é uma gráfica, tem as máquinas. Se tiver ferramentas, maquinário, esse valor vai ser também somado, tá? Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar o comércio lá dá 5 mil por mês, 6 mil por mês, ó. 6 mil vezes 15. Assim, né? 6 mil vezes 15. Então, esse fundo de comércio, vamos calcular aqui, ó. Esse fundo de comércio vai dar 10, 60 mil, 90 mil. 90 mil. Então, o valor base desse fundo de comércio, 90 mil. Nós temos aí um valor básico de 90 mil
o valor desse fundo de comércio. É o valor líquido. Eu pego o valor líquido vezes 15 vezes, 12 ou 15 vezes. Aí vocês que vão calcular o que vocês querem cobrar. O cliente que vai pensar nisso. Outro ponto importante, tem comércio que oscila muito o movimento de um mês para o outro. Chega a oscilar 50% a mais ou a menos. Então, quando existe essa situação, o que eu vou pegar? Tranquilo? Deu para entender? Isso. É isso aí. Então, isso... Isso, 2 tipos de cálculo. Entendeu? Legal, legal. É isso mesmo. O comércio, ele oscila, né? Então, tem mês que dá 6.100, outro mês dá 6.700, então você faz 6 vezes 15. Mas tem comércio que oscila muito. A diferença é muito grande. Então, você precisa chegar a uma média. Então, você pega os 6 últimos meses, soma tudo e divide por 6. Porque você consegue chegar a uma média líquida, menos as despesas, né? O valor bruto menos as despesas, valor líquido. Entendeu? Tranquilo? Agora, gente, o que eu queria falar para vocês, esse valor é chamado valor base, tá? Um economista, normalmente, ele faz o quê? Ele calcula expectativa de crescimento, então ele vai calcular de 10, 20 ou 30. Esse comércio pode crescer muito mais, então ele calcula um adicional de 30%, um exemplo. Essa é a diferença do profissional da área, né? O economista, o contador, que está acostumado a fazer isso. Ele consegue criar adicionais aí, de 10, 20 ou 30, conforme a expectativa de crescimento. E também ele consegue somar os maquinários, né? Os maquinários ele consegue somar também. Maquinários, máquinas, benfeitorias. Então, mas o que eu costumo fazer? E eu vejo que muitos advogados fazendo isso tem dado certo. Um laudo é muito importante. Oi? Um laudo de um contador, de um economista é muito importante, sabe, gente? Quando a gente tem acesso a esse laudo, né? Mas o advogado, muitas vezes, ele quer distribuir a ação sem laudo. Então, uma forma de você calcular isso, dentro dos parâmetros legais, é você fazer esse valor líquido vezes 15, vezes 12, vezes 15, para você ter mais ou menos um valor ali de alçada, né? E aí, claro, pode ser que o juiz nomeie um perito, pode ser que vocês peçam um perito, contador, economista, para fazer um laudo, talvez um laudo mais robusto, com base no movimento e livro caixa, né? É onde vai ser analisado de forma mais aprofundada. Esse valor que nós estamos falando aqui é um valor, uma base de cálculo mais simples para você muitas vezes conseguir distribuir a ação, a demanda, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, isso é importante, o brasileiro, nós não temos o costume de declarar tudo que ganhamos, né? Então, qual que é a tese de defesa? Eu gosto de dar essa visão do outro lado para vocês saberem até onde vocês podem chegar. O outro lado pode apresentar como tese de defesa a declaração de imposto de renda. Então, nós fizemos um cálculo aqui, né? Chutamos lá, 90 mil. O comércio dá mais ou menos 6 mil reais por mês, vezes 15, 90 mil. Pode, em tese de defesa, contra a ação de indenização de fundo de comércio, falar, olha, mas cadê a declaração do imposto de renda? Então, se não declara imposto de renda, está sonegando. Queremos que oficie a Receita Federal. Então, a linha de defesa de quem vai fazer uma defesa, o advogado ou a advogada, contra a nossa ação de indenização de fundo de comércio é essa, né? Às vezes não dá em nada, às vezes o juiz não oficia nada, às vezes o juiz manda oficiar e pode ser que a pessoa sofra uma multa, alguma coisa assim. Então vai muito da localidade, da região, vai muito. É uma tese de defesa. Mas hoje o que vocês têm na mão é isso, gente. O que vocês têm na mão, a renovatória não dá, revisional não é o caso, teria que ser ação de indenização de fundo de comércio. No Brasil nós temos as ações locatícias tipificadas na Lei 8.245 de 91. São 4. Despejo, revisional, consignação de pagamento de aluguel e a última, a renovatória, né? Essas são as ações tipificadas. Mas com o decorrer do tempo, isso algo em torno de 15 anos, surgiram outras ações. As ações chamadas atípicas. São ações que a gente não acha na lei. Se a gente procurar essa ação na lei, não vamos achar. Mas existe. São ações doutrinárias e jurisprudenciais. Então surgiram 2.
Uma delas é essa, indenização de fundo de comércio. E a sexta ação que surgiu no Brasil, doutrinária e jurisprudencial, é a chamada ação de indenização de luvas. Porque no Brasil é muito comum, né, o locador cobrar luvas. E a luva no Brasil, além de ser crime, ela é cobrada de forma errada, para a renovação do contrato, ela também dá direito ao inquilino de ter esse valor devolvido, em dobro, né? Então hoje nós temos 6 ações locatícias. As 4 típicas, previstas na Lei 8.245/91, e 2 ações doutrinárias e jurisprudenciais. Mas isso é comum em todos os lugares, hein? Se pegar o direito de família, nós também temos ações doutrinárias e jurisprudenciais. Se pegar a ação declaratória de sócio-afetividade, é uma ação que não está lá no direito de família. Hoje tem até lei, mas no passado não tinha. Não tinha lei, não tinha artigo, e eu falo de um passado recente, né? E já existia essa ação. É uma ação que eu faço para provar o amor, para que o meu vizinho vire meu filho, conste na certidão de nascimento. Mas essa ação aí, gente, não tinha lei, não tinha nada. Os advogados que fizeram, ela era totalmente doutrinária e jurisprudencial. Então nós temos muitas, viu? A declaratória de afetividade e várias outras ações. É muito comum no Brasil isso. Ações no direito de família, no direito imobiliário, no direito empresarial. São ações que não existem na lei, não tem artigo, mas existe. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes vocês vão encontrar dificuldade de peticionar. Vão falar, cadê a lei? Cadê o artigo? Aí vocês vão peticionar com base no quê? Na doutrina e na jurisprudência. E aí eu indico até meu livro, hein? Esse aqui, ó. Cadê o azulzinho? Tá por aí, tiraram da minha mesa aqui. Poxa vida. O direito imobiliário de A a Z. Bem legal. Esse aqui também tem, viu? Esse aqui também tem. Esse aqui, ó. É que o outro é mais completo, que é o direito imobiliário de A a Z. Cadê? Será que venderam meu livro aqui? Ah, não sei o que fizeram com o meu livro, mas tá bom. Tá por aí. Esse tem, esse também tem. Esse aqui também tem. Mas o que eu falo, cadê ele? Deixa eu pegar esse livro para vocês verem a capa. Não sei se vocês têm. Peraí. Esse aqui, ó. Esse aqui eu falo que é a Bíblia do Direito Imobiliário, né? Esse aqui tem de A a Z mesmo. Esse aqui também tem. E eu falo isso porque a ação doutrinária e jurisprudencial não tem lei, não tem artigo, né, gente? Vocês vão ter que fundamentar e falar, inclusive. Sabe quando nós estamos acostumados a fazer assim, a ação conforme Código Civil, não é assim? Essa ação aí vocês vão ter que fazer ação conforme jurisprudência e doutrina. Porque não tem artigo, não tem lei, né? Tá certo que vocês vão acumular essa ação com a ação de indenização de benfeitorias. Então é mais fácil de achar, porque as benfeitorias ela é muito bem explicada, mais ou menos, né? Código Civil era para ser melhor. Mas pelo menos tá explicado lá, né? No Código Civil. Mas é o caminho que vocês têm. Esse é o caminho correto, né? Esse é o caminho que vocês têm em relação ao direito do cliente de vocês.